Neste vídeo vais ficar a saber tudo o que precisas sobre geometria, de forma a esmigalhares completamente o teu próximo teste ou exame. As únicas coisas que vais precisar de saber são aquelas que estão aqui em baixo. Se procuras algum tema em específico, está tudo na descrição. Ou então, continua a ver o vídeo até ao fim, que nós teremos um resumo fantástico. De que é que estás à espera? Vamos começar! A nossa história toda vai ser exatamente fazer geometria no grelhador. Isto porquê? Isto porque antes nós estávamos habituados a fazer geometria no ar. Só que o problema é que chega a uma altura em que isso já não dá mais. E por isso surge a ideia. E se então nós fizéssemos geometria numa grelha numerada? Ou seja, aquilo que nós chamamos o referencial ortonormado. Ora, orto vem exatamente de ortogonal, ou seja, perpendicular. Isto significa que cada eixo está perpendicular um ao outro. E depois normado. Normado porquê? Porque está associado uma norma, uma unidade de comprimento que nós damos. E, além disso, tem de ser monométrico. Monométrico significa que tanto um eixo como o outro têm exatamente a mesma unidade de comprimento. Ou seja, cada tracinho num eixo vale exatamente o mesmo que um tracinho no outro eixo. E assim, definimos os eixos, em que temos o eixo horizontal, que é o eixo do x, ou das abscissas, e temos o eixo vertical, que é o eixo dos y ou das ordenadas. Ora, e depois o centro é exatamente o ponto x igual a 0 e y igual a 0, ao qual chamamos a origem. E então, no lado esquerdo o x é negativo e no lado direito o x é positivo. E por outro lado, para baixo o y é negativo e para cima o y é positivo. Ou seja, o x cresce para a direita enquanto que o y cresce para cima. E depois definimos os quadrantes, em que estes se definem exatamente como se nós escrevêssemos um C. Ora, o primeiro quadrante começa exatamente na parte x maior que 0 e y maior do que 0. E depois desenhamos o tal C. Isto é a mesma coisa que fazemos quando estamos a fazer a amplitude dos ângulos. Nós começamos sempre aqui no semi-eixo positivo do x e depois damos uma rotação de 360 graus. E então, agora que nós temos o nosso referencial ortonormado, conseguimos identificar os pontos individualmente. Mas como? Vai ser exatamente através das coordenadas. Ora, nós, quando projetamos o nosso ponto no eixo do x, isso dá-nos um valor. E nós chamamos esse valor o valor A1. E depois, se nós projetarmos o nosso ponto sobre o eixo dos y, isso dá-nos um valor A2. E esse vai ser o valor de y. E então, ao nosso ponto A, denotamos exatamente por A1, A2, em que A1 é o valor da projeção no eixo do x e A2 é o valor da projeção no eixo dos y. E então, por exemplo, a nossa origem vai ser exatamente o ponto 0, 0. Porquê? Porque tanto o x como o y vão ser 0. E então, regra geral, se nós tivermos um ponto A em que as coordenadas é A1 e A2, então A1 vai ser exatamente o valor da projeção desse ponto no eixo do x. E por outro lado, A2 será o valor de y. Ora, e agora com isto nós conseguimos definir o ponto médio numa reta real. Então, nós escolhemos dois pontos quaisquer AB reais. E ora, o que é o ponto médio? O ponto médio significa que a distância de A até M é exatamente igual à distância de M até B. Ou então, em matemática, isso é a mesma coisa que dizer que M menos A é igual a B menos M. E ora, nós podemos reorganizar isto e vemos que o ponto médio será A mais B a dividir por 2. Mas ora, isto acontece exatamente a mesma coisa se nós escolhermos o B ser mais pequeno do que A. Se o B for mais pequeno do que A, então temos a mesma que as distâncias são iguais e o resultado é exatamente o mesmo. Ou seja, em qualquer situação, o ponto médio na reta real vai corresponder exatamente a A mais B a dividir por 2, um género de média destes dois valores. Bem, já vimos em R que só tinha um eixo. E agora se virmos o ponto médio em R2, ou seja, quando existe dois eixos com valores reais. Ora, nós vamos abusar o teorema de Tales, ou seja, se nós escolhermos aqui três retas todas paralelas, então o que é que o teorema nos diz? Diz-nos que este lado AM vai ter de ser proporcional a este lado de baixo
M1 menos A1, assim como este lado de cima, MB, vai ter de ser proporcional a este B1 menos M de 1. Mas ora, como M é o ponto médio, então nós já sabemos que a distância de A a M vai ter de ser igual à distância de M a B. Ou seja, AM e MB são iguais. Então quando dividirmos um pelo outro, isto vai dar exatamente 1. E porquê é que isto é tão útil? Porque depois nós podemos reorganizar esta coisa e isto dá-nos o quê? M1 menos A1 igual a B1 menos M1. Mas isto faz-nos lembrar qualquer coisa. E de facto, isto dá-nos que o M1 não é nada mais nada menos do que A1 mais B1 a dividir por 2. Ou seja, o valor de x é exatamente o ponto médio entre os dois valores de x. E quem diz valores de x também pode utilizar a mesma lógica para os valores de y. Ora, o valor de y do nosso ponto médio, ou seja, M2, é simplesmente o quê? A média dos dois valores de y, A2 e B2. Ou seja, qual é que é a conclusão? A conclusão é que o nosso ponto médio em R2 é apenas A1 mais B1 sobre 2 e A2 mais B2 sobre 2. Com o conceito de coordenadas também podemos definir retas, que vai corresponder exatamente ao conjunto de todos os pontos que satisfazem a equação. Uma reta é apenas um conjunto de pontos. Então, por exemplo, o x igual a c corresponde a todos os pontos que têm a coordenada x, c, ou seja, por exemplo, c0, c1, c2, c-3, etc, etc. E depois y igual a b vai ser simplesmente o conjunto de todos os pontos que têm a coordenada y de b, por exemplo, 0b, 1b, menos 3b, etc, etc. E depois temos as retas oblíquas, ou seja, em que têm um determinado declive. E então, com isto também podemos definir regiões, que já não vai ser com equações, mas sim com inequações. Por exemplo, quando o y é menor do que mx mais b, então vai ser para baixo. Porquê? Porque aqui são o conjunto de pontos em que o nosso y é exatamente igual à reta. Depois, isto aqui em baixo é os pontos de y em que acontece o quê? Em que são inferiores, que estão para baixo da nossa reta. E depois, quando é maior, são exatamente os valores em que o y vão ser maiores, vão estar acima da nossa reta. Uma distinção importante é que quando está menor a igual ou maior a igual, a própria reta está incluída, enquanto que quando apenas temos menor ou apenas temos maior, a reta não está incluída e normalmente desenhamos com estes tracinhos. Mas claro, com as coordenadas só por si nós não vamos muito longe. Por isso precisamos de outros conceitos, por exemplo, distância. Mas como é que medimos distância? Ora, o truque vai ser exatamente o teorema de Pitágoras. Se nós tivermos aqui dois pontos A e B e nós queremos saber a distância entre esses dois pontos, que é exatamente correspondente a esta linha laranja. Ora, podemos separar isto em quê? Numa reta que está entre os valores de x e noutra reta que está entre os valores de y. E então o que é que sabemos? Ora, este lado de baixo é apenas o valor absoluto de B1 menos A1. Enquanto que este aqui do lado é o valor absoluto de B2 menos A2. Mas ora, isto é exatamente um triângulo retângulo, por isso podemos aplicar o teorema de Pitágoras. E vemos que a distância vai ser simplesmente um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Mas ora, estar aqui módulos ou estar parênteses, como isto está tudo ao quadrado, vai dar ao mesmo. Por isso podemos substituir por parênteses. E então, a conclusão é que se metermos o quadrado para o outro lado, fica uma raiz quadrada e concluímos que a distância entre A e B é exatamente a raiz quadrada de quê? B1 menos A1 ao quadrado mais B2 menos A2 ao quadrado. E depois, com isto, podemos definir alguns lugares geométricos. Por exemplo, o que é a mediatriz? A mediatriz é o conjunto de todos os pontos P que estão à mesma distância do quê? De A e de B. E então, aqui temos exatamente que a distância de A ao nosso ponto P qualquer da mediatriz vai ter de ser igual à distância de B ao nosso ponto qualquer da mediatriz. E então, como é que faríamos? Ora, a distância de A a P é igual à distância de B a P, ou seja, utilizávamos simplesmente as fórmulas. Aqui as raízes quadradas cortam, claro. E depois podíamos desenvolver isto tudo. E a conclusão seria que tínhamos exatamente a equação de uma reta y igual a qualquer coisa de x mais qualquer coisa.
Depois também podemos definir uma circunferência, que é exatamente o conjunto de todos os pontos P que estão o quê? Que estão a uma distância R, ou seja, o raio do quê? Do nosso centro A. E então, isso significa que a distância de qualquer ponto da circunferência ao nosso centro A vai ser uma constante, que é o raio. E então, se nós utilizarmos a fórmula, isto fica exatamente x menos a1 ao quadrado mais y menos a2 ao quadrado é igual a r ao quadrado. Nós até podemos ver aqui os nossos triângulos retângulos. Ora, em que este valor horizontal é exatamente o x menos a1, o módulo, e depois este valor vertical é exatamente o y menos a2 em módulo. E depois temos exatamente aqui o r, que é a nossa hipotenusa. E depois, com as circunferências, também podemos definir regiões. Ora, se os pontos forem maiores ou iguais ao raio, então eles vão estar de fora. Por outro lado, se forem menores ou iguais, então vão estar para dentro. E é isto que é o círculo. E por outro lado, podemos fazer com que os nossos pontos estejam de fora do círculo mais pequeno, mas estejam dentro do círculo maior, para ficar exatamente aquilo que chamamos a coroa circular, ou seja, este género de donut. Depois definimos a elipse, que é muito mais especial, em que nós fixamos dois pontos, A e B, e depois qualquer ponto da elipse tem de satisfazer esta condição, em que a distância desse ponto A mais a distância desse ponto B tem de ser igual a 2A. Ou seja, podemos imaginar que A e B são duas estacas, e depois este 2A é uma espécie de corda, ou seja, o seu comprimento é sempre o mesmo. E depois nós fazemos o nosso P andar à volta. E então este nosso A vai ter de ser maior do que metade da distância de A e B. Porquê? Se ainda fosse mais pequeno, nós nem teríamos distância suficiente para chegar de um lado ao outro. Porquê? Porque se o A fosse mais pequeno do que metade da distância de A e B, então 2A era mais pequeno do que a distância entre A e B. Por isso nem dava para conectar estes dois pontos. E a estas estacas A e B nós chamamos os focos. Mas exatamente o que é este 2A? Ora, podemos fazer uma coisa muito especial. Ora, isto vai estar relacionado exatamente com estes pontos extremos P e Q. Em que vemos o quê? Ora, por um lado, podemos ir de B a P e de P a A. E ficamos que a distância de A a P mais a distância de B a P vai ser 2A. E depois temos que a distância de A a Q mais a distância de B a Q também vai ser 2A. Vamos andar de A a Q e de Q a B. E depois o que é que vemos? Ora, somar a distância de P a A mais a distância de A a Q, como isto é uma linha reta, é simplesmente a distância de P a Q. E por outro lado, a distância de B a P mais a distância de B a Q, como também é uma linha reta, nós vemos que isso vai dar a distância de P a Q. Então, somando as duas expressões, nós temos que 2 vezes a distância de P a Q é igual a 4 vezes A, e por isso a distância de P a Q vai ser exatamente igual ao nosso 2A. Ou seja, o nosso 2A é simplesmente a distância do eixo maior, ou seja, a distância entre P e Q. E depois também podemos definir o eixo menor, que é definido como? Ora, nós pegamos nos nossos dois focos e depois fazemos o quê? Fazemos a mediatriz e interceptamos a mediatriz com a nossa elipse. E esses dois pontos, C e D, vão se corresponder exatamente ao nosso eixo menor, ao qual nós vamos dizer que é igual a 2B. E então, o que é esse B? Ora, nós já sabemos que a nossa corda vai ter sempre distância 2A, e como vai ter sempre comprimento 2A, então vai ter de ser A para um lado, A para o outro, porque isto é mediatriz. E então podemos utilizar mais uma vez o Teorema de Pitágoras, porque temos aqui um triângulo retângulo. E vemos o que então? Que o nosso B, que é um dos catetos, vai ser exatamente igual ao quê? A hipotenusa A ao quadrado, menos o quê? O outro cateto ao quadrado, que é metade da distância entre A e B. E com isto também podemos ir ao contrário e ver que esta é a equação da elipse. E porquê? Ora, primeiro podemos ver o eixo maior.
em que se o y for igual a 0, então o x vai ser igual a mais ou menos a. Ou seja, menos a de um lado, a do outro, então no total o eixo maior vai ser exatamente igual a 2a. Ou então o semi-eixo maior vai ser igual a a. Por outro lado, para o menor, se x for igual a 0, então o y é igual a mais ou menos b, ou seja, o eixo menor é 2b, ou então o semi-eixo menor é b. E então, para descobrir os focos, o que é que nós sabemos? Ora, nós sabemos que o eixo menor vai ser a mediatriz e por isso nós sabemos que o nosso foco à direita vai ser o negativo do nosso foco à esquerda e então podemos utilizar o nosso truque do Teorema de Pitágoras e concluir que os nossos focos, as coordenadas vai ser exatamente o quê? Vai ser a raiz quadrada da hipotenusa a ao quadrado menos o quadrado do outro cateto, b ao quadrado. E também podemos pensar na elipse como uma transformação da circunferência de raio 1. Em que acontece o quê? A pergunta que nós temos de fazer é: onde é que agora está o nosso x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1? Ora, para transformarmos esta expressão naquela outra, nós precisamos que o nosso x seja igual a vezes x e que o nosso y seja igual a b vezes y. Ou seja, aquilo que era xy antes, agora passa a ser a de x, b de y. Por exemplo, o nosso ponto 1, 0 passa a ser agora o nosso ponto a 0, ou seja, o semi-eixo maior. Ou então o nosso ponto 0, 1 vai passar a ser o quê? O ponto 0b, ou seja, o semi-eixo menor. E também dá para pensar nisto como velocidade, como nós tínhamos visto no nosso vídeo de funções, link na descrição. Em que é o quê? Ora, nós agora estamos a ver o nosso x mais lentamente. A velocidade com que nós vemos o x é diminuída por a. Ou seja, nós estamos a andar aqui ao longo do x, mas mais lentamente. Ou seja, parece que a coisa estica. Por outro lado, ao longo dos y é a mesma coisa, em que a velocidade com que nós andamos ao longo dos y vai ser diminuída por b. E então vai acontecer a mesma coisa. Vai parecer que a coisa está mais lenta e vai esticar também. Ou então, se o A for mais pequeno do que 1 ou o B for mais pequeno do que 1, então vai encolher. E então, depois, como é que fazemos em R3? Ou seja, quando nós temos 3 eixos. Ora, vai ser fácil, vai ser só adicionar mais uma coordenada. Ora, então vamos adicionar o eixo dos z's, ou seja, o eixo das cotas. E depois, o que é que vai ser as coordenadas? O valor A1, que é a projeção sobre o eixo do x, A2, que é a projeção sobre os y, e A3, que é a projeção sobre os z's. Depois definimos os octantes, que vai ser exatamente fazer a técnica dos c's duas vezes. Primeiro, começamos no x maior que 0, y maior do que 0, z maior do que 0. E fazemos o nosso primeiro C. E depois passamos para Z menor do que 0. E começamos à mesma no X maior do que 0 e Y maior do que 0. E fica aqui, quinto, sexto, sétimo, oitavo, outra vez fazendo o nosso C. E com isto também dá para definir planos. Por exemplo, temos o plano X ao Y, que é aquele que contém o eixo do X, o eixo dos Y e a origem. E este também se pode escrever na forma z igual a 0, e depois os outros definem-se exatamente da mesma maneira. E depois podemos definir planos paralelos a este. Por exemplo, o plano paralelo ao x, ao y, vai ser, mais uma vez, um plano em que o valor dos z's é uma constante. Vai ser, mais uma vez, um daqueles cortes horizontais. E por isso vai ser a equação z igual a constante. E do mesmo modo para o outro. E depois também podemos definir retas paralelas aos eixos, em que nós temos que quando uma reta é paralela a um determinado eixo, significa que só esse valor é que varia. Por exemplo, uma reta paralela ao eixo dos y, significa que só o y é que varia. Ou seja, tanto o x como o z são constantes. Do mesmo modo, se nós tivermos uma reta que é paralela ao eixo das cotas, ao eixo dos z's, então é só os z's que variam. Ou seja, tanto x como o y são constantes. Exatamente a mesma coisa para quando nós temos uma reta que é paralela ao eixo do x. E então também podemos pensar isto noutra forma, como a interseção de dois planos, em que esta reta paralela a y é simplesmente o quê? É simplesmente a interseção dos planos x igual a uma constante e z igual a uma constante.
E depois, como é que definimos aqui a distância? Vai ser fácil, vai ser só aplicar o teorema de Pitágoras 2 vezes. Ora, nós temos aqui a nossa distância entre O e P. E o que é que nós vemos? Primeiro projetamos o P no plano X ou Y. E temos aqui o nosso P com apóstrofe. E depois o que é que nós vemos? Ora, nós vemos que a distância do nosso OP vai ser exatamente o quê? Vai ser exatamente a distância entre o O e o nosso P com apóstrofe, que é um dos catetos, ao quadrado, mais a distância do outro cateto, que é o quê? A distância entre P com apóstrofe e P. Só que a distância entre P e P com apóstrofe é simplesmente a cota, ou seja, o valor de Z do nosso ponto P, ou seja, P3. E por outro lado, a nossa distância entre O e P com apóstrofe é simplesmente o quê? É simplesmente a coordenada de X e a coordenada de Y de P com apóstrofe, que é exatamente igual às coordenadas de P de X e Y do nosso P original. Ou seja, fica P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado. E juntando isto tudo, ficamos exatamente com a distância de OP é igual a quê? A nossa distância de OP com apóstrofe ao quadrado, que é este valor ao quadrado, que dá P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado, e por fim a isto adicionamos a distância de P com apóstrofe ao quadrado, que é exatamente P3 ao quadrado. Ou então, regra geral, a distância entre pontos A e B vai ser exatamente igual ao quê? À raiz quadrada de B1 menos A1 ao quadrado, mais B2 menos A2 ao quadrado, mais B3 menos A3 ao quadrado. E com isto nós conseguimos definir todos aqueles lugares geométricos que já tínhamos visto. Por exemplo, o plano mediador é aquilo que correspondia antes à mediatriz, em que nós simplesmente definimos que a distância entre A a qualquer ponto do plano vai ter de ser igual à distância de B a qualquer ponto desse plano. E nós podemos exatamente resolver essa equação. Mas nós iremos ver que há a melhor maneira. Depois também podemos definir a superfície esférica, que corresponde à circunferência. Ou seja, a distância entre o centro ao nosso ponto vai ser sempre uma constante, que é o raio. Ou então também podemos definir a esfera, que corresponde ao círculo. Ou seja, que a distância entre o nosso ponto qualquer e o nosso centro vai ter de ser sempre menor ou igual ao nosso raio. Só que agora surge um problema gravíssimo. É que é assim, nós não temos nenhuma equação para a reta no espaço. Porque as coordenadas e a distância por si só não dá, por isso precisamos de outra coisa. Precisamos de vetores. E um vetor é simplesmente o segmento orientado AB, em que temos que o A é o ponto de aplicação, o B é o ponto de extremidade e depois este vetor está associado a uma direção que tem a ver exatamente com qual é que é a reta em que o vetor vive e depois tem o sentido, que tem a ver exatamente para onde é que está a seta a apontar. Ora, depois temos o simétrico, em que basicamente trocamos o sentido. Ou seja, se nós tínhamos o nosso vetor AB, então o simétrico vai ser BA, em que a seta está ao contrário. E depois a soma de vetores, a regra é exatamente cabeça com rabo. Ou seja, se nós queremos somar dois vetores, é simplesmente meter o rabo do outro vetor ao pé da cabeça do outro. E então ficamos exatamente com o vetor soma. E depois também podemos multiplicar vetores por um escalar, ou seja, por um valor real qualquer. E ora, o que é que isto faz? Isto pode esticar ou encolher. Se o valor absoluto estiver entre 0 e 1, vai encolher. Ou se o valor absoluto for maior do que 1, então vai esticar. Claro, se o valor absoluto for igual a 1, então o comprimento não muda. E depois, além disso, pode trocar o sentido se o nosso escalar for menor do que 0. Por outro lado, se o escalar for maior do que 0, então não troca sentido, o sentido fica igual. E então, se tentarmos multiplicar o nosso vetor v por menos 1, então o que acontece? O comprimento fica igual e o sentido troca. Mas isso é exatamente o quê? É exatamente o simétrico. E com isto conseguimos definir vetores colineares, que são basicamente aqueles que nós conseguimos enfiar na mesma reta. Ora, isto é a mesma coisa que dizer-se que se nós esticarmos ou encolhermos e trocarmos o sinal de um desses vetores, então podemos transformá-lo no outro. Isso é a mesma coisa que dizer que multiplicando um dos vetores por um escalar, nós conseguimos transformá-lo no outro.
E ora, com isto também podemos definir pontos colineares, que são exatamente aqueles que estão na mesma linha. E para isso consideramos vetores. Se nós tivermos aqui o vetor A e B, então como é que vamos chegar a C? Vai ser exatamente pegando nesse vetor AB e depois esticando, encolhendo ou trocando o sentido dele. E usando esse vetor, nós podemos chegar exatamente ao ponto C. E ora, basicamente, para os pontos serem colineares, nós precisamos que os vetores correspondentes sejam colineares. E com isto podemos definir ainda mais operações e propriedades. Por exemplo, a diferença entre os vetores V e os vetores W é simplesmente ao vetor V somar o simétrico do vetor W. E depois também temos outras propriedades como a propriedade distributiva, tanto em relação a escalares como em relação a vetores. Ora, e depois definimos uma coisa importantíssima que é a norma, que é basicamente o comprimento do vetor V. E claro, como é um comprimento, o sentido não interessa. E por isso, a norma de qualquer vetor é igual à norma do seu simétrico. Ou mais geralmente, se nós multiplicarmos um vetor qualquer por um escalar e calcularmos a norma, isso é simplesmente igual a quê? Ao valor absoluto desse escalar, porque o facto de ser positivo ou negativo só nos indica o sentido, e isso na norma não nos interessa, e multiplicamos exatamente por quê? Pela norma do nosso vetor. E agora, com isto tudo, nós estamos prontos para definir o que é um espaço vetorial. Ora, nós pegamos nestes dois pontos, x e y, e nós reparamos que o quê? Que os vetores OX e OY, se nós multiplicarmos cada um deles por um escalar que nós quisermos e depois somá-los, nós conseguimos obter unicamente qualquer vetor que existe. E por essa razão nós dizemos que o vetor OX e OY são uma base. E então, por exemplo, o nosso vetor V é exatamente o quê? Menos 3 vezes o nosso vetor OX mais uma vez o nosso vetor OY. E então nós definimos que as coordenadas do nosso vetor V vão ser exatamente o quê? Menos 3, 1. Porquê? Porque o nosso vetor é menos 3 vezes o nosso vetor OX mais uma vez o nosso vetor OY. E assim, por exemplo, o nosso vetor OX é simplesmente uma vez OX mais 0 vezes OY, e por isso tem coordenadas 1, 0. E por outro lado, o vetor OY é 0 vezes o vetor OX mais uma vez o vetor OY, que é exatamente igual a 0, 1. Uma coisa que vemos nas coordenadas do vetor é que não interessa realmente onde esse vetor se encontra. Ou seja, pode estar aqui, acolá ou além, por isso dá-nos sempre jeito metê-lo a partir da origem. E o que é que nós vemos? Nós vemos que as coordenadas do vetor ali vai ser igual às coordenadas do vetor quando parte da origem. E ora, depois o que é que vemos? Ora, nós vemos que o nosso vetor OX tem coordenadas 1, 0. Mas o nosso ponto X também tem coordenadas 1, 0. Ora, depois o nosso vetor OY tem coordenadas 0, 1. Mas o próprio ponto Y também tem coordenadas 0, 1. Ora, e o nosso vetor V? Tinha o quê? Tinha coordenadas menos 3, 1. Mas então, o que é que o ponto V tem de coordenadas? Também vai ter coordenadas menos 3, 1. E então, o que é que nós vemos? Nós vemos que as coordenadas do nosso vetor qualquer vai ser exatamente igual ao quê? Às coordenadas do nosso vetor quando ele parte da origem, que é aquilo a que nós chamamos o vetor posição, e as coordenadas desse vetor que parte da origem vão ser exatamente iguais às coordenadas do ponto de extremidade desse vetor. O fantástico é que agora nós temos uma nova maneira de ver as coisas, que é exatamente imaginar qualquer ponto P como o quê? Como o vetor posição OP, porque as coordenadas são as mesmas. Assim, para descobrirmos as coordenadas de P, nós podemos simplesmente pensar como é que nós chegamos a P. Ora, primeiro temos de andar menos 2 para a esquerda e depois andamos 3 para cima. Mas isto corresponde exatamente às coordenadas do vetor OP. Ou seja, as coordenadas do ponto são simplesmente as coordenadas do vetor. E a outra coisa que é extremamente útil é que nós podemos reduzir a origem. Ou seja, se nós tivermos aqui um vetor qualquer V e nós tivermos as coordenadas dele vai ser exatamente igual
às coordenadas desse vetor quando parte da origem. Ou seja, nós podemos imaginar que o nosso vetor é um vetor que parte da origem. Só que atenção, estes vetores não são o mesmo vetor, só que as coordenadas é que são iguais. E então com isto tudo nós podemos definir a norma. Ora, se nós tivéssemos um vetor v qualquer que tivesse coordenadas v1 e v2, o que é que nós podíamos fazer? Podíamos reduzi-lo à origem. E depois nós vemos que as coordenadas do vetor v vão ser iguais às coordenadas do vetor posição, ou seja, também vai ser v1 e v2. E então o que é que vemos? O comprimento do nosso vetor v vai ser simplesmente o comprimento do vetor posição. Mas qual é que é o comprimento do vetor posição? É simplesmente a distância entre o centro e o vetor v. E nós já estamos fartos de saber que isto é raiz quadrada de v1 ao quadrado mais v2 ao quadrado. E então, em termos de coordenadas, o que é a soma? Ora, nós já sabemos que a regra geral é sempre cabeça com rabo, mas em termos de coordenadas, como é que fica? Ora, nós primeiro consideramos os nossos dois vetores de posição. E depois pensamos primeiro só em valores x e depois só em valores de y. Ora, em valores de x, o nosso v diz para ir para um lado, o nosso w diz para ir para o outro. Então, no total, fica um bocadinho para a esquerda. E a mesma coisa para os y, um bocadinho para cima, um bocadinho para baixo. No total, dá exatamente um bocadinho para baixo. E estes vetores somados dá exatamente a nossa soma. E então o que é que vemos? A nossa soma v mais w vai ser simplesmente o quê? Vai ser simplesmente somar os valores de x e somar os valores de y. E depois também temos outras operações. Por exemplo, o simétrico. Vai ser simplesmente fazer menos v1 menos v2. Porquê? Ora, o simétrico já sabemos que a soma dos dois vetores vai ter de dar o vetor nulo, ou seja, vai ter de dar origem. Por isso, para criar o vetor v, andamos v1 ali para a esquerda e v2 para cima. Então, para o simétrico vai ser exatamente o contrário. Vamos andar no sentido contrário, menos v1, e depois andar no sentido contrário no eixo dos y, menos v2. E assim temos o nosso simétrico. E depois também temos a diferença, juntando as duas coisas anteriores, fica v1 menos w1 e v2 menos w2, e depois multiplicar por um escalar, é simplesmente multiplicar cada coordenada por esse escalar. E assim, sabendo a multiplicação por escalares, nós já conseguimos definir o que são vetores colineares, que é multiplicando um por um escalar, nós temos de dar o outro. E então isto é a mesma coisa que dizer que existe uma solução lambda para o quê? Para lambda vezes v1 igual a w1 e lambda vezes v2 igual a w2. Se houver uma solução, então os vetores são colineares. Se não houver solução, então os vetores não são colineares. E depois também podemos utilizar estas técnicas todas para descobrir as coordenadas de AB. E então como é que fazemos? Ora, reparamos que OA mais AB vai ser exatamente igual ao vetor OB. E porquê nós fazemos isto? Porque nós, os vetores de posição, nós sabemos muito bem as coordenadas deles. São simplesmente as coordenadas dos pontos. Enquanto que o vetor AB por si só, nós não sabemos grande coisa. E então o que é que vemos? O vetor AB então vai ser igual ao vetor OB menos o OA. E então as coordenadas dele vai ser exatamente B menos A. E com isto nós conseguimos calcular a norma de AB. Ora, por um lado, podíamos dizer que a norma da AB é simplesmente a distância entre A e B. Mas agora nós já sabemos outra maneira de fazer isso. Ora, a norma da A e B é simplesmente a norma do vetor. Mas qual é que é o vetor? É o vetor B menos A. Ou seja, B1 menos A1, B2 menos A2. E qual é que é a norma deste vetor? Ora, nós já sabemos qual é que é a fórmula da norma de um vetor. É exatamente a raiz quadrada do primeiro termo ao quadrado mais o segundo termo ao quadrado, que também é a fórmula da distância. E nós podemos utilizar exatamente isto para ver que somando um vetor a um ponto, isso dará simplesmente outro ponto. E ora, o que nós vemos é que somar
o vetor v ao ponto A, as coordenadas disso vai ser exatamente as mesmas coordenadas que o quê? Que somar o vetor posição mais o vetor v. E então as coordenadas disto nós sabemos muito bem, será A1 mais V1, A2 mais V2. Mas isto vai ser exatamente igual às coordenadas do ponto P, A1 mais V1, A2 mais V2. Ou seja, somar um vetor v ao ponto A é simplesmente pegar no ponto A e deslocá-lo pelo vetor v. E o extraordinário disto é que nós agora temos uma maneira completamente nova de ver retas. E então, como é que nós conseguimos chegar a qualquer ponto da nossa reta? Ora, nós primeiro precisamos de um ponto A que pertence à reta e depois precisamos de um vetor diretor da reta, ou seja, um vetor que tem a mesma direção que a nossa reta. E então, para chegar lá, nós vamos começar no ponto A e depois o que é que fazemos? Deslocamos esse ponto A por quanto? Por um múltiplo de V do nosso vetor. E então isto é a mesma coisa que dizer que o nosso ponto P qualquer que pertence à reta é exatamente igual ao nosso ponto inicial A mais o quê? Um múltiplo qualquer do nosso V, em que o t é um número real. Ou então, de outro modo, como é que nós conseguimos construir qualquer OP, em que o P é um ponto que pertence à reta? Ora, nós vamos exatamente começar no vetor OA e depois esse vetor OA nós adicionamos o quê? Um múltiplo do V. E então, mais uma vez, ficamos exatamente com aquela expressão. Esta expressão chama-se exatamente a equação vetorial. E então como é que sabemos que um ponto pertence à reta? Ora, nós podemos escrever isto em termos de coordenadas e depois o que é que precisamos? Cada coordenada tem de resolver a sua própria equação. Ou seja, tem de ser verdade no x, ou seja, P1 igual a 1 mais t v1, e também tem de ser igual nos y, P2 igual a 2 mais t v2. E isto é aquilo que nós chamamos as equações paramétricas. E claro, é importante lembrar que tanto este ponto inicial como este vetor diretor não são únicos. E depois no espaço, ou seja, R3, a equação vetorial vai ser exatamente a mesma, pois as paramétricas, a única diferença é que agora temos mais uma coordenada e a mesma coisa para calcular a norma de um vetor. Apenas adicionamos o quê? O V3 ao quadrado. Já temos então as equações das retas no espaço. É simplesmente adicionar mais uma coordenada. Mas há uma coisa que é exclusiva só no plano, que é exatamente o declive. E vamos ver algumas utilizações disso. Ora, por exemplo, como é que nós podemos achar o vetor diretor em R2? Ora, por exemplo, uma reta vertical é o vetor 0,1, ou então qualquer vetor vertical da forma 0A. E depois, se for uma reta não vertical, como é que fazemos? Ora, nós podemos ter dois pontos da reta. Então, por exemplo, o vetor AB é um vetor diretor, ou então pode ser qualquer múltiplo dele, também funciona. Mas mais importante é que, tendo o declive m, então o vetor 1m é um vetor diretor. Mas porquê? Ora, primeiro nós vemos que o declive é igual a m e vamos supor que v, que é v1, v2, é um vetor diretor. Ora, se é um vetor diretor, então nós podemos escolher quaisquer dois pontos A e B da nossa reta e então, obrigatoriamente, esse vetor AB e esse vetor V têm de ser colineares. Porquê? Porque o V é um vetor diretor e o AB também é outro vetor diretor. Ora, e então, isto é exatamente que lambda vezes V1 é igual a B1 menos A1 e lambda vezes V2 é igual a B2 menos A2. E então, onde é que isto nos leva? Ora, nós como sabemos que o declive é m, e o declive é o y do ponto final menos o y do ponto inicial a dividir pelo x do ponto final menos o x do ponto inicial. Mas ora, nós aqui vimos exatamente o quê? Que isto é igual a lambda V2 a dividir por lambda V1, ou seja, V2 sobre V1. Concluímos então que se o V é um vetor diretor, então o declive vai ser igual a V2 sobre V1. Concluímos então, se V2 sobre V1 é igual ao declive, então o nosso vetor V1, V2 é um vetor diretor.
E então, em particular, como o m a dividir por 1 é igual ao declive, então o vetor 1m é um vetor diretor. E também podemos ir ao contrário, ou seja, se V1, V2 for um vetor diretor, então o declive vai ter de ser V2 sobre V1. Uma coisa importantíssima, o facto de 1m ser o vetor diretor, ajuda-nos a perceber exatamente o que é o declive. Ora, na prática, é a pergunta: se eu andar um passo na direção x, quantos passos ando na direção y? E esses passos que ando na direção y, nós vemos que são exatamente o nosso declive. Ou então podemos pensar em termos de trigonometria. Ora, se nós soubermos qual é que é a inclinação, ou seja, se nós soubermos qual é que é o ângulo que o nosso triângulo faz com esta reta horizontal, então nós vemos que o declive vai ser exatamente igual à tangente dessa inclinação. E então nós concluímos uma carrada de maneiras de calcular o declive. Ora, primeiro temos a versão clássica do ponto final menos ponto inicial, mas que também é igual a quê? A V2 a dividir por V1, em que V2 e V1 são as coordenadas do vetor diretor, mas também podemos fazer isto com a tangente da inclinação. A partir do declive, nós também podemos determinar se duas retas são paralelas ou não. E ora, o que nós queremos demonstrar é que retas paralelas têm o mesmo declive. E ora, para isso nós vamos pegar em duas retas, temos aqui as equações delas, e nós assumimos que elas são paralelas, ou seja, não se intersetam ou então são iguais. E aquilo que nós queremos provar é que o declive de uma, ou seja, m, é igual ao quê? Ao declive da outra, ou seja, m com apóstrofe. E então como é que vamos fazer isso? Ora, nós vamos tentar intersetar as duas retas e ver o que é que dá. Ora, intersetar é simplesmente igualar as equações, ou seja, vamos ter de igualar uma equação à outra. E então o que é que nós queremos? Nós queremos que se as retas não forem exatamente iguais, ou seja, se não tivermos que o m é igual a m com apóstrofe e o b seja igual ao b com apóstrofe, então obrigatoriamente a interseção, ou seja, igualar uma expressão à outra, não pode ter solução. Isto porque nós queremos que não se intersetem. E então, como é que fazemos? Nós queremos então que x igual a b com apóstrofe menos b sobre m menos m com apóstrofe não tenha solução. E quando é que isto acontece? Isto acontece exatamente quando o denominador é igual a zero e o quê? O numerador é diferente de zero. Porquê é que tem de ser diferente de zero? Porque se ele fosse igual a zero, então as retas, uma seria igual à outra, e este caso já descartamos. Por isso, isto fica exatamente que o declive de um é igual ao outro, e a ordenada na origem de um é diferente da ordenada na origem do outro. Ou seja, em todos os casos, sejam iguais ou não se intersetem, nós vemos que em ambas as situações nós temos sempre que o declive de um é igual ao declive da outra. E assim é que vemos se retas são paralelas ou não. Mas ora, o problema é que isto só dá para R2, ou seja, só dá para o plano. E então como é que nós fazemos para o espaço? Ora, nós lembramos que retas paralelas têm o mesmo declive, mas a estas retas também podemos associar um vetor diretor. E neste caso esse vetor diretor é um m. E esse vetor diretor está intimamente relacionado com o declive. E então isso também significa que as retas paralelas têm o mesmo vetor diretor. Ou seja, esses dois vetores diretores são colineares. E então o vetor diretor é um conceito que é utilizável no espaço. Por isso, este vai se tornar exatamente o nosso critério para definir retas paralelas no espaço. Nós iremos precisar que os vetores diretores sejam colineares. E então agora as retas perpendiculares. Ora, especialmente no espaço, é extremamente difícil calcular ângulos, por isso vamos precisar de uma ajudinha. Ou seja, vamos precisar de uma nova ferramenta, que neste caso irá ser o produto escalar. E então, o que é o produto escalar de dois vetores? Ora, é pegar num vetor, projetá-lo sobre o outro vetor e multiplicar os comprimentos deles. E depois, se os sentidos desses dois vetores forem diferentes, nós ainda temos de multiplicar por menos 1.
Ora, por exemplo, temos aqui estes dois vetores. Então o que é que nós fazemos? Nós projetamos um vetor sobre o outro, já temos aqui, e depois multiplicamos os comprimentos destes dois vetores. E será que multiplicamos por menos 1? Não multiplicamos. Porquê? Porque esta projeção e o outro vetor têm o mesmo sentido. Por outro lado, nós temos estes dois vetores, projetamos mais uma vez, multiplicamos os comprimentos dos dois e depois, neste caso, vamos ter de multiplicar por menos 1, porque este vetor e a projeção do outro têm sentidos diferentes. Ora, e uma coisa que o produto escalar está extremamente relacionado é exatamente com aquilo que nós queríamos, que era ângulos. Ora, nós vemos que quando o ângulo entre o nosso vetor V e o nosso vetor W forem inferiores a 90 graus, ou seja, for um ângulo agudo, então nós vemos que o produto escalar é maior do que zero. Porquê? Porque nós estamos simplesmente a multiplicar dois comprimentos. E esses dois comprimentos são positivos. Por outro lado, quando o ângulo é maior do que 90 graus, ou seja, um ângulo obtuso, então nós vemos que o produto escalar é menor do que zero. Porquê? Porque aos dois comprimentos que são positivos, nós ainda multiplicamos menos 1. E por fim, se o ângulo for exatamente igual a 90 graus, ou seja, um ângulo reto, então o produto escalar vai ser zero. Porquê? Porque se nós tentarmos projetar um dos vetores sobre o outro, então essa projeção vai ser simplesmente o vetor nulo, o vetor zero. E como esse vetor tem zero de comprimento, então multiplicado por outro comprimento também vai dar zero. Mas então o que é isto que estamos a fazer? Como é que formalizamos? Ora, podemos pensar em termos de trigonometria. O que é que aqui na prática, ao projetar um sobre o outro, nós estamos a fazer? Nós estamos a projetar a hipotenusa, que tem comprimento a norma de W, sobre o quê? Sobre o cateto adjacente. Ou seja, este cateto adjacente é exatamente o comprimento dessa projeção. E depois o que é que fazemos? Nós multiplicamos ainda por menos 1 se esse ângulo for o ângulo obtuso. E então na prática isto é o quê? Este comprimento desta projeção é exatamente o quê? É exatamente o comprimento desse cateto adjacente. Isso obtém-se como? A hipotenusa multiplicamos pelo cosseno do ângulo. E o cosseno funciona exatamente desta maneira, em que multiplica por menos 1 quando o ângulo é um ângulo obtuso. E então o que concluímos é que o produto escalar de V por W é simplesmente o quê? É simplesmente multiplicar o comprimento de um vetor vezes o quê? Vezes o comprimento da projeção do outro vetor sobre o primeiro. E então, o que é que na prática isto nos diz? Isto diz-nos quanto é que o V e o W se ajudam um ao outro. Por exemplo, nós tínhamos visto que quando o produto escalar é maior do que zero, então os dois vetores fazem um ângulo agudo, ou seja, estão a dirigir-se para o mesmo sentido, ou seja, eles ajudam-se um ao outro. Por outro lado, quando o produto escalar é negativo, então os vetores desajudam-se um ao outro, porque estão em sentidos contrários. E por fim, quando o produto escalar é zero, então um vetor não tem nada a ver com o que acontece ao outro. Porquê? Porque eles estão a ir em direções completamente diferentes. E com esta fórmula também é muito mais fácil de ver as propriedades. Por exemplo, quando os vetores se ajudam maximamente um ao outro, neste caso, quando os vetores são exatamente iguais, então nós vemos que o produto escalar vai ser exatamente igual ao quê? À norma desse vetor ao quadrado. Porquê? Porque o cosseno é 1, porque o ângulo é 0, e então apenas sobra as normas. E depois, talvez a propriedade mais importante é o facto de que os vetores só vão ser perpendiculares quando o seu produto escalar é igual a 0, porque nesta situação o cosseno é 0. E depois vemos outras propriedades. Por exemplo, os vetores podem se trocar, as constantes, ou seja, as escalares, podem se tirar para fora e também existe uma propriedade distributiva. E com isto nós conseguimos descobrir uma propriedade importantíssima,
que relaciona exatamente o quê? A norma da soma de dois vetores com o quê? Com a norma de cada um deles. E então, como é que fazemos? Ora, o truque é começar exatamente com aquela propriedade da ajuda máxima. Ou seja, a norma ao quadrado também se pode escrever em termos do produto escalar. E depois utilizamos uma propriedade distributiva para desembaraçar isto tudo. E se nós tivermos atenção, isto é exatamente o nosso resultado. Mas claro, surge ainda o mesmo problema, que é saber o ângulo entre o vetor V e o vetor W é dificílimo. Por isso, o que é que nós vamos precisar de fazer? Nós vamos precisar de arranjar outra maneira de calcular o produto escalar. E felizmente isso existe. Nós vamos considerar os nossos vetores 1, 0 e 0, 1 e vamos chamar-lhes de E1 e E2 e o que é que vemos? Ora, nós, ao fazer o produto escalar do E de 1 vezes E de 1, isto vai dar exatamente a norma dele ao quadrado, que é igual a 1. E a mesma coisa para E de 2 vezes E de 2. E se nós tentarmos multiplicar os vetores diferentes, nós vemos que eles são perpendiculares e por isso, multiplicando um pelo outro, vai dar exatamente 0. E então o que é que nós vamos fazer? Ora, nós vamos pegar em dois vetores quaisquer, V e W. E nós podemos escrever as coordenadas deles exatamente em termos dos nossos vetores E de 1 e E de 2. Ou seja, por definição, o nosso vetor V é V de 1 vezes E de 1 mais V de 2 vezes E de 2 e a mesma coisa para o nosso W. E então, com isto, onde é que nós chegamos? Ora, nós queremos calcular o produto escalar de V vezes W. E nós já sabemos que há esta outra maneira de escrever. E então, aplicando a propriedade distributiva e tirando as escalares para fora, nós ficamos exatamente com isto. E ora, nós já tínhamos visto que E de 1 vezes E de 1 e E de 2 vezes E de 2 é 1. E enquanto que E de 2 vezes E de 1 e E de 1 vezes E de 2 é igual a 0. E então isto dá exatamente V de 1 vezes W de 1 mais V de 2 vezes W de 2. Ou seja, o que é que concluímos? Concluímos que o produto escalar de V vezes W é exatamente o quê? É multiplicar a primeira componente de cada um mais o quê? Multiplicar a segunda componente de cada um deles. E então isto vai ser exatamente o mesmo argumento em R3. Nós vamos começar por reparar que os vetores iguais, o produto escalar deles dá sempre 1 e o produto escalar dos diferentes dá sempre 0 porque os eixos são perpendiculares entre si. E então isto vai dar que o produto escalar vai ser exatamente multiplicar as primeiras componentes mais multiplicar as segundas componentes mais multiplicar as terceiras componentes. E agora já temos tudo. Já temos a nossa maneira fácil de calcular o produto escalar e também sabemos que o produto escalar está intimamente relacionado com o ângulo entre esses dois vetores. Por isso, uma das suas principais utilidades é exatamente para calcular ângulos. Porque sabemos que o quê? Que o ângulo entre dois vetores pode ser calculado utilizando a outra fórmula. Ou seja, que o cosseno do ângulo entre os dois vetores vai ser igual ao quê? Ao produto escalar, que vai ser calculado exatamente desta nossa nova maneira que calculamos, a dividir pelo quê? Pelo produto das normas. Mas se nós quisermos ver o ângulo entre as retas, então nós vamos ter de considerar o valor absoluto desse resultado. Porquê? Porque o ângulo entre as retas vai ser sempre o ângulo mais pequeno entre essas duas retas. E então esse ângulo vai ser sempre menor ou igual a 90 graus. Por isso o cosseno vai ter de ser sempre positivo. Mas a coisa mais importante é mesmo para detectar perpendicularidade, em que basta o quê? Basta acontecer que o produto escalar seja igual a 0. E agora temos uma maneira facílima de descobrir retas perpendiculares em R2. E como é que fazemos? Ora, nós temos duas retas, uma com declive M e outra com declive M com apóstrofe. Mas ora, nós sabemos que uma tem vetor diretor 1M e a outra tem vetor diretor 1M com apóstrofe. Então, se nós queremos que elas sejam perpendiculares, então nós precisamos que esses vetores diretores também sejam perpendiculares.
E ora, para isso, o que tem de acontecer é que o produto escalar deles tem de ser igual a zero. E isto dá o quê? Dá exatamente 1 mais m vezes m com apóstrofe é igual a zero, que dá exatamente m com apóstrofe é igual a menos 1 sobre m. Ou seja, o declive da reta perpendicular vai ser exatamente igual a quê? A menos 1 sobre o declive da reta original. Mas também há outra maneira de ver isso, e é com o conceito de inclinação. Se a nossa reta R tem uma inclinação θ e nós queremos que a reta S seja perpendicular a R, então a nossa reta S vai ter uma inclinação θ mais 90 graus, ou então menos 90 graus. Só que neste caso não interessa porque o declive tem a ver com tangentes. E então vemos o quê? Que o declive da nossa reta que queremos que seja perpendicular vai ser igual a quê? À tangente de θ mais 90 graus. Podemos escrever em termos de senos e cossenos e depois podemos reduzir ao primeiro quadrante, como vimos no nosso vídeo de trigonometria. E isto fica exatamente cosseno de θ sobre menos seno de θ. E então, isto é exatamente igual a quê? A menos 1 sobre tangente de θ. Ou seja, menos 1 sobre o declive da nossa reta original. E então, chegamos exatamente à mesma conclusão. E agora um truque essencial. Como é que nós descobrimos um vetor perpendicular ao vetor AB? Ora, o truque é simples. Nós vamos trocar as coordenadas e vamos meter o menos numa delas. Ora, por exemplo, B menos A, ou então também poderia ser menos BA. E isto porquê? Para quando nós fizéssemos o produto escalar, isto desse o quê? BA num lado e AB no outro, por isso é que trocamos as coordenadas e temos de fazer aqui aparecer um menos. Por isso é que metemos um menos só numa das coordenadas. E assim, isto corta e dá zero. E então, e se for ABC? Como é que fazemos? Ora, o truque vai ser exatamente o mesmo e na terceira coordenada nós vamos escolher o valor 0. Então, este valor de C vai simplesmente cortar e ficamos novamente com BA menos AB, que é o resultado que nós queríamos. E como sabemos agora tudo sobre perpendicularidade, conseguimos definir lugares geométricos. Por exemplo, a mediatriz dá para ser descrita de outra maneira. E como? Ora, a mediatriz é aquela reta que é perpendicular a AB e que passa pelo quê? Pelo ponto médio. Ou seja, qualquer vetor diretor, MP, da nossa mediatriz, em que P é um ponto qualquer da reta, vai ter de ser perpendicular a AB. Ou seja, o produto escalar de MP vezes AB vai ter de ser igual a 0. E depois também podemos definir a tangente à circunferência, que é a reta em que o quê? Que é aquela reta que é perpendicular ao raio e que passa pelo quê? Por T. Então, isso significa que qualquer vetor diretor da nossa reta, qualquer vetor TP, vai ter de ser o quê? Vai ter de ser perpendicular ao nosso raio, neste caso TA. Ou seja, o produto escalar entre TA e TP vai ter de ser 0. E depois temos outra maneira de definir a circunferência, em que nós lembramos de uma propriedade muito especial. É que qualquer triângulo que esteja inscrito numa circunferência e em que um dos lados seja um diâmetro, então o que é que temos? Temos que o ângulo oposto vai ser exatamente o ângulo reto. Ou seja, nós vemos que o produto escalar de PA por PB vai ter de ser igual a 0, porque isto aqui é sempre o ângulo reto. E é com este conceito de perpendicularidade que nós finalmente vamos conseguir definir planos no espaço. E como é que fazemos isso? Ora, vai ser através do conceito de vetor normal, que é o quê? Que é exatamente o vetor diretor de uma reta que seja perpendicular ao plano. Ou seja, podemos pensar que é o vetor que é perpendicular ao plano. E então, o que é tão especial sobre este vetor? É que qualquer vetor deste nosso plano vai ser perpendicular a este vetor normal. E então, isto ajuda-nos a comparar planos. Por exemplo, quando é que os planos são paralelos ou coincidentes? Ora, os planos são coincidentes exatamente quando os seus vetores normais são colineares, ou seja, são iguais. E como é que distinguimos se são paralelos ou são coincidentes?
Ora, se forem paralelos, então os planos nunca se vão intersetar. Nós iríamos igualar a equação de um à equação do outro e isso não podia dar solução. Ou por outro lado, se der solução, então obrigatoriamente têm de ser coincidentes. Ou seja, tem de haver algum ponto em comum. Depois, para planos perpendiculares é o mesmo género. Ora, o que é que tem de acontecer aos vetores normais? Os vetores normais vão ter também ser perpendiculares. E depois também dá para comparar retas e planos. Ora, quando o plano e a reta são paralelos, então obrigatoriamente nós vemos que o vetor normal a 1 vai ter de ser perpendicular ao vetor diretor da reta. Nós podemos distinguir ainda dois casos. Se a reta e o plano são estritamente paralelos quando eles não se intersetam, ou seja, quando nós tentássemos igualar a equação de um à equação do outro, aquilo não dava solução. Ou então se eles se intersetarem algures, então obrigatoriamente a reta vai ter de pertencer ao nosso plano. E depois, para distinguir planos e retas perpendiculares, o que é que tem de acontecer? Ora, o nosso vetor normal é simplesmente o vetor diretor da reta perpendicular, por definição. Por isso ainda é mais fácil de ver que o quê? Que o plano e a reta só serão perpendiculares quando o vetor normal do plano e o vetor diretor da reta forem colineares. E é também usando este facto de que qualquer vetor do plano é perpendicular ao vetor normal que nós vamos conseguir definir um plano. E para isso só precisamos exatamente do vetor normal e de um ponto qualquer que saibamos que esteja no plano. E depois, se nós escolhermos um P qualquer do plano, então obrigatoriamente esse vetor terá de ser perpendicular ao vetor normal. Ou seja, o produto escalar do vetor normal vezes o vetor P0 a P vai ter de ser igual a 0. E então, isto na prática, se o nosso vetor normal for ABC e o nosso ponto que sabemos, P0, for x0, y0, z0, então nós, ao fazer as contas, vemos que ABC vezes x menos x0, y, y0, z menos z0 vai ter de ser igual a 0. Isto porquê? Porque o vetor P0 a P é simplesmente P menos P0. E isto dá o quê? Dá aí exatamente a expressão A x menos x0 mais B y menos y0 mais C z menos z0. Assim, temos a equação do plano em termos do quê? De um vetor normal e também de um ponto qualquer desse plano. Ou seja, regra geral, qualquer plano pode ser descrito pela equação A de x mais B de y mais C de z mais D igual a 0. Mas ora, nós também podemos ir ao contrário. Ou seja, nós podemos partir desta expressão e chegar a uma expressão de outro tipo. Ora, por exemplo, se A for diferente de 0, então o nosso D pode ser sugado ali pelo A. E fica como? Fica A vezes x mais D sobre A, mais B vezes y menos 0, mais C vezes z menos 0, igual a 0. E assim ficamos exatamente na outra forma. E olhando para isso, nós vemos imediatamente que o vetor normal será ABC, aquilo que estiver de fora, e depois aquilo que estiver lá dentro será exatamente o nosso ponto inicial. Menos D sobre A, 0, 0. Que é exatamente o quê? Uma das soluções para esta equação. E do mesmo modo que nós definimos planos, também podemos definir qualquer outro lugar geométrico. Por exemplo, o que é o plano mediador? É o correspondente à mediatriz em R2. Então vai ser aquele plano que é perpendicular a AB e que passa pelo quê? Pelo ponto médio. E então qualquer vetor do nosso plano, MP, vai ter de ser perpendicular a quê? A AB. Por outro lado, o que é o plano tangente à circunferência? É exatamente aquele plano que é perpendicular ao raio e que passa pelo quê? Pelo ponto T. Então, qualquer ponto do nosso plano, TP, vai ter de ser perpendicular a quê? Ao nosso raio. E então, qualquer vetor do nosso plano, TP, vai ter de ser perpendicular ao nosso raio, TC, que neste caso seria o vetor normal.
E depois, a superfície esférica é basicamente o correspondente à circunferência. E mais uma vez, utilizamos aquela propriedade em que sempre que nós tivermos um triângulo inscrito numa circunferência em que um dos lados seja o diâmetro, então o ângulo oposto vai ter de ser um ângulo reto. Então, se AB for o nosso diâmetro e nós escolhermos um P qualquer que pertença à superfície esférica, então, obrigatoriamente, o vetor que liga esse P a uma extremidade do diâmetro e liga esse P à outra extremidade do diâmetro vão ter de ser perpendiculares. Bem, nós já vimos como definir planos usando um vetor normal e um ponto do plano, mas também há outra maneira de o fazer. E como? Ora, por exemplo, utilizando 3 pontos não colineares que pertencem ao plano. Ora, nós já temos o nosso ponto do plano. Temos 3, podemos escolher um deles. E depois o que é que nós temos? Nós temos 2 vetores diferentes, ou seja, 2 vetores não colineares que pertencem ao plano. E então o que é que nós sabemos sobre o nosso vetor normal? O nosso vetor normal vai ter de ser perpendicular a esses 2 vetores que pertencem ao plano. E resolvendo esse sistema, nós conseguimos descobrir o nosso vetor normal. E depois, tendo o nosso P0 e tendo o nosso vetor normal, é só aplicar a equação que nós já tínhamos visto. Por exemplo, se nós tentássemos resolver o sistema do nosso vetor normal, aquilo não nos ia dar uma solução única. Porque se nós pensarmos, o vetor normal não é único, porque qualquer vetor colinear também funciona. Então, claro que este sistema só nos vai dar condições que o nosso vetor tem de respeitar. Neste caso, A igual a B e C igual a 0. Ou seja, qualquer vetor A da forma A a 0 funcionava. E então, neste caso, poderíamos escolher, por exemplo, o vetor 1, 1, 0, que seria um dos vetores normais. E depois também podemos definir uma equação completamente diferente, que é a equação vetorial. E isto resulta de nós descobrirmos o quê? Que com quaisquer 2 vetores não colineares nós conseguimos construir qualquer vetor do plano. E como nós conseguimos construir qualquer vetor do plano? Basta termos um ponto inicial e a partir daí conseguimos somar a esse ponto qualquer vetor do plano para dar qualquer ponto do plano que nós quiséssemos. Ou seja, na prática, o nosso ponto P, que é um ponto qualquer do plano, vai ser igual ao quê? Ao nosso P0 mais o quê? Mais uma combinação do nosso vetor U e do nosso vetor V. Ou então, se utilizarmos as coordenadas, nós podemos obter mais uma vez o nosso sistema de equações paramétricas. Haha! E finalmente chegamos à melhor parte. A nossa história da geometria de 10º e 11º começa quando nós decidimos que fazer geometria no ar já não resulta, já não funciona. E por isso o que nós queremos fazer é agora fazer geometria num grelhador, ou seja, num referencial ortonormado. E é daí que vem exatamente o conceito de coordenadas. E com isto nós conseguimos definir exatamente o conceito de ponto médio. Primeiro provamos para R e depois, utilizando o teorema de Tales, conseguimos estender isso para R2, ou seja, para o plano, e também para R3, ou seja, para o espaço. Só que isto não vai ser suficiente e por isso precisamos de um conceito de distância. E esse conceito nós conseguimos através do teorema de Pitágoras. E com isto tudo que nós fizemos, conseguimos finalmente definir alguns lugares geométricos que estão relacionados com distância. Por exemplo, a mediatriz, ou então a circunferência, ou até mesmo a elipse. E então como é que nós conseguimos definir retas? Ora, nós conseguimos definir retas em R2 simplesmente sabendo um declive e sabendo uma ordenada na origem. E depois a reta será simplesmente o conjunto de todos os pontos que satisfazem esta equação. Só que qual é que é o problema? O problema é que em R3, ou seja, no espaço, não existe conceito de declive. Por isso vamos ter de arranjar um substituto. E esse será exatamente o conceito de vetor-diretor. Por isso vamos precisar de trabalhar muito. Vamos precisar de definir o que é um vetor. E depois com isso conseguimos arranjar uma nova maneira de ver as coisas. Nós vemos que as coordenadas de qualquer vetor são exatamente iguais às coordenadas desse vetor partindo da origem, o chamado vetor posição,
E essas coordenadas também são exatamente iguais às coordenadas do próprio ponto. Mas o mais importante dos vetores é que nós, ao olharmos nas coisas desta maneira, nós conseguimos descobrir como somar um vetor a um ponto. E descobrimos, através disto, exatamente a equação vetorial da reta, que vai ser o quê? Qualquer ponto da nossa reta vai ser igual ao nosso ponto inicial, que pertence à reta, mais o quê? Mais um múltiplo do nosso vetor. E a isto nós associamos um sistema de equações paramétricas. E então como é que nós conseguimos relacionar estas duas expressões? A expressão reduzida e a equação vetorial. Ora, nós conseguimos ver que o declive vai ser exatamente igual ao quê? Ao valor de y a dividir pelo valor de x do nosso vetor diretor. E então, além disso, nós, indo ao contrário, nós podemos descobrir que um m, em que m é o declive, vai ser exatamente um vetor diretor. E também arranjamos outra maneira de calcular o declive em função exatamente da tangente da inclinação. Mas então, como é que nós conseguimos descobrir retas paralelas? Ora, se nós tivermos declive, é fácil. Vai ser apenas os declives serem iguais. Mas em R3 é um problema, porque o declive não existe. Mas há outra coisa. Nós podemos fazer com que os vetores diretores sejam colineares. E então, por outro lado, retas perpendiculares. Como é que fazemos? Ora, basicamente, os vetores diretores vão ter de ser perpendiculares. Só qual é que é o problema? O problema é que em R3 é extremamente difícil calcular ângulos, porque as coisas estão todas esquisitas. E então, como é que fazemos? Vamos pegar nos nossos conceitos de projeção e de norma de um vetor para definir exatamente o produto escalar entre dois vetores, em que fazemos o quê? Ao comprimento do primeiro vetor, nós multiplicamos o comprimento da projeção do segundo vetor sobre o primeiro. E multiplicamos por menos 1, no caso de o ângulo entre eles ser maior do que 90 graus. E nós provamos que é exatamente igual a esta expressão. E aqui já fizemos aparecer exatamente o cosseno do ângulo. Só que qual é que é o problema? Isto ainda não é prático de calcular. E por isso, nós arranjamos outra maneira facílima de o calcular, que é exatamente o quê? Multiplicar as coordenadas da primeira componente mais as da segunda componente mais as da terceira componente. E assim nós arranjamos uma maneira facílima de conectar as coordenadas dos vetores ao quê? Ao ângulo entre elas. Por isso, por estas duas maneiras diferentes de ver o produto escalar, nós conseguimos facilmente calcular o ângulo entre dois vetores ou duas retas. Mas, por outro lado, a coisa mais importante é exatamente para demonstrar perpendicularidade, em que basta mostrar que o produto escalar é igual a zero. Isto é muito útil, por exemplo, em R2, em que nós, como sabemos que um m é um vetor diretor, quando nós sabemos o declive de uma determinada reta, então nós sabemos que o declive da perpendicular a essa reta vai ser exatamente igual a menos 1 sobre m, utilizando exatamente esta propriedade. E de outro modo, também nós conseguimos definir todo o género de lugares geométricos que têm a ver com perpendicularidade. Por exemplo, a mediatriz, a circunferência ou então a tangente a uma circunferência. Mas há um lugar extremamente especial que também definimos com este conceito de perpendicularidade. E são exatamente os planos. E então, o conceito fundamental é exatamente o de vetor normal. Isto porquê? Isto porque qualquer vetor do plano vai ter de ser perpendicular ao vetor normal. E então, utilizando este vetor normal, nós podemos comparar planos e retas e ver se eles são perpendiculares ou são paralelos. Mas mais importante, nós conseguimos definir uma equação para o plano. Se nós soubermos um vetor normal e soubermos um ponto do plano, então nós escolhendo qualquer outro ponto do plano, o que é que tem de acontecer? Esse vetor, entre o ponto que nós sabemos e o nosso ponto qualquer, vai obrigatoriamente ter de ser perpendicular ao nosso vetor normal.
E com isto nós obtemos a equação ax menos x0 mais by menos y0 mais c z menos z0, em que a, b, c são exatamente as coordenadas do nosso vetor normal e x0, y0, z0 são exatamente as coordenadas do nosso ponto. E nós com isto vemos que qualquer plano em R3 vai ser exatamente desta forma e também podemos ir ao contrário. Mas há outra maneira de definir planos e é exatamente quando nós tivermos dois vetores não colineares que pertençam ao plano. E como é que fazemos? Ora, nós, pela definição de vetor normal, nós sabemos que obrigatoriamente ele vai ter de ser perpendicular a U e perpendicular a V. E resolvendo este sistema, nós conseguimos obter uma expressão para o nosso vetor normal. E depois, sabendo um ponto do plano, podemos utilizar já a expressão que nós sabemos. Ou então, nós reparamos que estes dois vetores não colineares, se nós os combinarmos, nós conseguimos construir qualquer vetor que pertença ao plano. E então, se nós conhecermos um dos pontos do plano, nós podemos adicionar qualquer combinação de U e V que resulte em qualquer vetor, e então esse ponto mais esse vetor qualquer que pertence ao plano vai dar exatamente o quê? Qualquer ponto do plano. E então obtemos assim a nossa equação vetorial do plano. E com isto também temos um sistema de equações paramétricas associado. Se só vieste aqui para ver o resumo, mas ainda tens algumas dúvidas, então vê na descrição que estão lá todos os temas de cada explicação. E se viste o vídeo todo, muitos parabéns! Então, gostaste da explicação? Tens mais alguma questão? Coloca nos comentários. E se quiseres ficar a par de todos os vídeos logo que eles saiam, subscreve no canal e clica no sino. Até breve!